Oi, Lucas Soares aqui do canal Embriares. E hoje eu vou falar sobre dependência emocional. A maioria das pessoas, eu vejo que isso é uma coisa bem comum, na verdade, né? As pessoas têm uma certa dependência emocional é, de alguma coisa ou de alguém. E em cima disso eu decidi então falar um pouco sobre o que é dependência emocional e como é que funciona, o que normalmente as pessoas elas têm e não percebem, porque há vários níveis, né, de dependência emocional. Tem desde a pessoa que, vamos dizer, o caso extremo de não depender de ninguém e ser isolado no mundo e não quer ninguém, e tem a pessoa que super depende de uma pessoa ou das pessoas e não consegue ficar sozinha. Se fica sozinha, tem medo ou fica triste, sabe? Então eu vou falar um pouco mais desse lado da pessoa que tem essa dependência emocional, no sentido de precisa de alguém para se sentir bem. A dependência emocional ela é uma coisa que então tu precisa de uma outra pessoa para que tu tenha, vamos dizer assim, uma estabilidade emocional ou até uma sensação de felicidade, de alegria, alguma coisa nesse sentido. Mas o problema das pessoas que têm essa dependência emocional é que normalmente são pessoas que são movidas pela opinião alheia, né? Essa distância entre o que ela realmente quer e o que a opinião externa instiga, né, induz a gente querer. Então, as pessoas que têm uma dependência emocional, normalmente elas têm essa dificuldade de viver uma vida individual, assim, no sentido de é, ter os próprios gostos. Normalmente, a pessoa que é dependente emocional, ela vive conforme a sociedade impõe, ou o meio dela impõe, ou a família, os amigos, o namorado, não sei. Alguém normalmente está dizendo, ó, o melhor é ser assim, o legal é ser assim, ser querido, tá entendendo? Então a pessoa que tem uma dependência emocional, ela vive correndo atrás dessa imagem que uma outra pessoa tem em relação a ela. Ela tem que parecer legal o tempo todo, tem que ser boazinha, ela tem que ser querido. Tá entendendo? Normalmente as pessoas que têm dependência emocional, elas têm esse tipo de comportamento. É, e a dependência emocional, ela tem como a raiz algum tipo de carência, né? Alguma carência emocional, alguma carência afetiva, uma carência de estima, alguma coisa nesse sentido. Elas normalmente é uma pessoa que não tem autoafeto. Ela não que não tenha, mas é tão fraco ou raso, né, o autoafeto, que ela fica nessa buscar esse afeto no terceiro. E normalmente esse tipo de pessoa que tem esse comportamento, ela tem uma dificuldade em tomar decisões na própria vida. Ah, mas fica sempre dúvida, aquelas pessoas que tu pede para escolher se vai pegar uma pizza de calabresa ou portuguesa e a pessoa não sabe e não escolhe, acaba não escolhendo. Alguém tem que ir lá e dizer assim, não, vamos pegar de portuguesa, que a gente gosta. Normalmente a pessoa que tem uma dependência emocional, ela tem esse comportamento de dúvida. Tá entendendo? É meio complicado a questão de dependência emocional. Porque tem que ver por que ela não tem o despertar do desejo delas, não é em cima dela mesma. Mas é sempre
com o terceiro, né? Sempre com uma outra pessoa. Eu vejo que... Eu estou falando assim bem genericamente, a maioria dos casos, né? As pessoas que têm uma certa dependência emocional, elas têm uma insegurança, um medo, né? Um medo que de alguma coisa aconteça e gera insegurança, né? O medo de não agradar alguém, aí gera essa necessidade de ficar sempre querendo agradar alguém. Então, essa questão do medo é uma condição que precisa ser superado. E eu falo isso bem numa questão bem genérica mesmo, porque dependência emocional, ela pode ser várias coisas. Ela pode ser tanto uma dependência emocional no sentido, eu não consigo ficar sozinha à noite porque eu tenho medo de dormir sozinha na minha casa porque pode acontecer alguma coisa, alguém pode me assaltar. Isso é um tipo. Outra coisa é, eu não consigo ser feliz ou me manter alegre se eu não tenho uma outra pessoa. Isso é um outro tipo de dependência emocional. Ou se eu fico sozinha, eu me sinto triste. E aí, então, eu não consigo suportar essa condição de estar sozinha. E aí eu fico sempre correndo atrás de alguém. Então, dependência emocional, quando eu falo, é num sentido muito amplo. Pode ser várias coisas, várias causas sobre o que está gerando a pessoa ter esse tipo de comportamento. Mas agora, o que, na minha opinião, assim, o que realmente a pessoa que tem uma dependência emocional muito forte, muito exagerada, normalmente ela tem uma falta de senso de identidade, uma falta de auto-identidade com si mesmo. Porque, pensa só, ela fica o tempo todo buscando alguém fora, que ela se identifique com aquela pessoa, para aquela pessoa dizer assim, nossa, você é uma pessoa legal, você é uma pessoa querida. Então ela precisa desse reforço externo para trazer um reconhecimento interno. Tá entendendo? Ela não consegue gerar um auto-reconhecimento. Não que ela não consegue, mas ela tem essa dependência externa. E não tem um outro caminho diferente a não ser o autoconhecimento. Para a gente conseguir então resolver essa questão de independência emocional, a gente precisa se autoconhecer. Porque à medida que a gente vai se autoconhecendo, a gente vai percebendo o que a gente tem de valor, né? E eu digo de valor mesmo moral, valor cultural, valor pessoal mesmo, valor como pessoa. Por exemplo, vamos dar um exemplo de valor aqui. Eu tenho a questão da lealdade com minha namorada como um valor. E isso é uma coisa que eu não preciso da minha namorada dizer. Eu sei que eu tenho esse valor, tá entendendo? Então a pessoa, quando ela tem essa independência emocional muito forte, essa dependência emocional, ela precisa ainda se conhecer mais para conseguir gerar esse senso de valor dela com ela mesma e aumentar essa identidade, né? Essa auto-identidade. Ela se identificar com ela mesma. E aí, com isso, ela vai conseguir lidar com os outros problemas. Agora, óbvio que a gente aprende com todo mundo, né? A gente aprende normalmente com o exemplo externo. E o que eu vejo normalmente na rua, que é comum as pessoas terem algum nível de dependência emocional. Então, vamos dizer assim, o mundo não é um grande exemplo. Eu acho que se a pessoa tem uma dependência emocional tão forte que não consegue ficar sozinha,
eu recomendo seriamente que procure então uma ajuda psicológica, porque se é uma coisa que atrapalha a vida, já é doença, né? Já é patologia. Então que procure uma ajuda psicológica. Mas de uma maneira geral, eu penso que se ela começar a desenvolver um senso de individualidade, um senso de autoconfiança com ela mesma, ver o que ela tem de valor, né, que é importante para ela, eu acredito que a consequência disso é ela começa a ter autonomia emocional, em vez de dependência emocional. Bom, o meu vídeo de hoje seria falar sobre essa condição de dependência emocional. É uma coisa que eu vejo comum e eu já passei por isso também. Não parece, mas eu já passei por isso quando eu tinha uns 20 e poucos anos. Minha juventude toda e até uns 20 e poucos anos eu tinha essa condição. E hoje eu vejo que vamos dizer assim, que eu não tenho isso resolvido completamente, mas eu tenho um senso de autonomia emocional muito forte. E de uma maneira inteligente, entende? E a ideia do meu vídeo é justamente ajudar as pessoas que estão meio perdidas na vida em relação a isso a conseguir achar o norte. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que curtem o vídeo, compartilhem ele nas redes sociais, por gentileza. E que, se puder também, conheça o nosso Instagram, nosso Facebook e o nosso site, tá? emriares.com.br. Então tá, a ideia de hoje é isso. Valeu!